Vamos falar do Flamengo. Segundo a ESPN, o STJD vai convocar o diretor de futebol José Botto para prestar esclarecimento sobre as declarações dadas por ele após o jogo com o Bahia, de que há supostos favorecimentos da arbitragem em jogos do Brasileirão. Ô, Venê, eu falei isso aqui em 23 em relação a sabe quem? O John Textor. Sim. Eu falei, é um choque de cultura para eles que estão acostumados com um tipo de funcionamento das coisas, né? Aquele negócio do jeitinho, e aí não pra arbitragem, pra tudo que a gente vai fazendo. E aí você vê uns erros que aí, não, tá tudo bem, bota aqui, bota na geladeira, joga na Série B, volta, errou de novo. Meu Deus, é tanto erro, não sei o quê. E quem resolve? Ninguém. Quem conserta? Ninguém. Todo mundo reclama. E quem quer resolver? Ninguém. Aí o cara deve pensar, pô, tem um monte de erro, todo mundo concorda, uma hora eu choro, outra hora você. E ninguém quer resolver? Eu só acho sabe? que ele percebeu o seguinte, que é aquilo que a gente fala aqui no programa, no bom português. Quem não chora não mama. Ele começou a reparar que se fizer pressão, em determinado momento pode favorecê-lo. Porque assim, e é isso mesmo. Agora, eu não vou entrar no mérito se tem favorecimento ou não, eu estaria sendo leviano se eu falasse isso. Mas falar sobre arbitragem, a gente já falou sobre várias vezes aqui. Ficamos meia hora aqui falando. Inclusive, ficamos meia hora aqui no programa falando. Só a critério de informação. O Flamengo até o momento não foi comunicado de nada em relação a isso. Se o STJD de fato vai chamá-lo para falar, enfim, sobre essa situação, o que intriga pessoas de dentro do Flamengo. Como que a imprensa está sabendo antes do próprio Flamengo que o seu dirigente vai ser chamado pelo STJD? Então, enfim, só a critério de informação, só passando essa informação, porque o Flamengo até o momento não foi comunicado de nada, pelo menos até agora, 1h43 da tarde. Muito bem. Vai falar o quê? Vai chegar lá e vai falar. Realmente, eu acho isso. Não tem nada, não. Então vai ter que chamar o Marlon, que é o lateral do Grêmio, que inclusive deu uma baita entrevista durante o jogo quando o Grêmio foi prejudicado. Vai ter que chamar muita gente mesmo. Muito bem. E a bronca do Flamengo era em cima de quem? A gente estava falando isso aqui, né? Do Alacian. Aí após a expulsão no último jogo, parece que começou a surtir um efeito. Você trouxe a informação, foi primeira mão sua, né? Foi drone seu, não foi, Vini? Que ele foi multado, né? Pela atitude, né? E começou a trabalhar com o coach mental Cleiton Carvalho. Um beijo muito carinhoso pro Cleiton. O Cleiton é um ótimo profissional, tá? Pra quem não lembra, o Cleiton também ajudou o Luiz Henrique no ano passado, num momento muito delicado do ano pro Luiz, alguns problemas estavam acontecendo. E um beijo pra Paizão também, que apresentou o Cleiton para o Luiz Henrique. E agora o Alacian tá na foto aqui, na primeira sessão. Esse aqui que é o Cleiton, tá, gente, de óculos. Ele faz um belíssimo trabalho com o Luiz Henrique. A gente vê o homem tocando na taça antes da final, no tamanho da força mental dele. E aí agora o Alacian. Isso aí, pra mim, é muito importante, Vini. Só do menino fazer já esse movimento já é importante demais. E Exatamente. Buscando um profissional capacitado para isso, Antes de mais nada, quero deixar um abração pro Cleiton, que inclusive assiste ao nosso programa. Um beijo Eu já pra tive ele. a felicidade de conversar com ele algumas vezes. Ele é um já querido. Trabalhou com vários jogadores também do Flamengo, que já passaram pelo Flamengo. Vejo muita gente criticando pelo fato do jogador procurar um mental coach, não um psicólogo. Cada um pensa como quiser. Não vou ficar aqui fazendo avaliação em cima disso. Mas só o fato do jogador entender que ele precisa melhorar o lado psicológico dele, já me deixa extremamente feliz. Inclusive, o Flamengo tem um psicólogo. Mas, enfim, espero que o Alacian entenda a importância que tem a vida dele também fora de campo. Quando eu falo a vida dele, é se cuidar, prestar atenção no que ele precisa fazer fora das quatro linhas, questão de recuperação. E não é apenas o jogo jogado. Então, boa sorte ao Alacian e ao Cleiton também. E eu acho o seguinte, Pedrosa, a gente ficou anos aqui nesse programa criticando o Flamengo porque não tinha psicólogo. Vocês lembram disso? Sim. Foram alguns anos, né? E agora, novamente, ainda bem o Flamengo tem. Só informação, o Flamengo ficou sem psicólogo na comissão técnica do time profissional de 2019 até esse ano. Que foi o tempo exatamente, foi da quando gestão, a gestão né? Landim entrou, eles decidiram que não havia necessidade. Aí teve a mudança de gestão e agora tem esse psicólogo, que era o psicólogo do Botafogo, o Paulo. Ele Paulinho. tá lá atualmente ele é no Flamengo. ótimo, ele é muito bom, um beijo pra ele, inclusive. E aí a gente viu até nesse período coisas bizarras, soco, agressão de um atleta no outro. E isso não é coincidência. Não. A gente tem um recorte aí muito recente do John Arias falando da psicóloga do Fluminense e como ela mudou a carreira dele e o Fluminense venceu uma Libertadores, obviamente com um investimento, com organização tática, com o Diniz, que é um super treinador, mas também com uma potência da mente. Hoje
Sempre foi, mas a gente Super treinador e psicólogo. E psicólogo, porque o Diniz é verdade, ele é formado em psicologia. E assim, do mesmo jeito que a gente vê o atleta treinando no clube e fora do clube ele também tem um profissional que o ajuda, eu encontro esse caminho aí de ter o psicólogo do clube e fora também ter o seu psicólogo ou o seu coach, enfim, qual é o tipo de profissional que ele busca, mas que para fortalecer a mente também, o Pedrosa. Eu tô muito nessa linha, assim, cada um sabe o que é melhor para si. Logicamente, você ter um psicólogo ou um mental coach vai ajudar esses garotos, e no caso do Alassian, é um crescimento meteórico financeiro, de visibilidade, de exposição, de responsabilidade. E obviamente o moleque, eu sempre falo isso, é muito difícil para um moleque que ganhava 5, 10, 20 mil na base, de uma hora para outra ele começar a ganhar 100, 200. Porque é muito complicado você lidar não só com essa parte financeira, mas principalmente com a responsabilidade e a exposição. Eu acho que esse amadurecimento do Alassian, ele tem que ser acompanhado de perto por um profissional mesmo, seja ele o mental coach ou seja o psicólogo. O trabalho de psicologia dentro do futebol, ele é essencial. Se o jogador não tem um trabalho mental, de confiança e que consiga dar suporte para ele poder desempenhar o que ele sabe tecnicamente, esquece. Existem vários jogadores que se afundam mentalmente e nunca mais conseguem jogar bola. Então, sem dúvida alguma, vai ser uma boa oportunidade para o Alassian amadurecer. Tem um exemplo de um jogador que se afundou e ainda bem que ele conseguiu voltar. É o Hugo Souza. Ele fala isso várias vezes, que é o Neneca, o goleiro atualmente no Corinthians. Ele fala que o sucesso o atrapalhou, que ele não soube lidar com o sucesso, que ele ganhou carrão na hora da renovação de contrato. Ele fala isso abertamente. Só que ele conseguiu trabalhar de uma maneira extremamente inteligente e está aí tendo sucesso, inclusive está na seleção brasileira hoje. Outro caso, que não chegou ao fundo do poço, mas ele fala que depois da terapia ele é um outro ser humano, uma outra pessoa, um outro profissional. Vene Casagrande. Georgian também, mas o Georgian de Arrascaeta. Tem uma entrevista dele, eu não lembro para qual site foi um site internacional, que ele fala isso abertamente, ele fala a importância de você trabalhar ao lado mental. Eu acho que não tem um programa que mais valoriza os psicólogos do que esse programa. A gente sempre fala isso para vocês. E se você aí tá passando por um momento difícil, ou nem tá, mas você... Gente, a terapia não é coisa... isso é coisa de gente... Não! A terapia, ela é importantíssima. O grande mal do século é a depressão, né? É uma doença silenciosa e, às vezes, os sintomas, eles são tão comportamentais que a gente acha que é bobeira. Verdade. E não é. Amigo, vamos lá, galera. É o seguinte, pessoal. Antes de mais nada, eu quero trazer essa informação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o áudio do árbitro com o VAR do jogo São Paulo e Palmeiras. Aquilo ali, gente, é um escárnio. É o exemplo do que é a arbitragem do futebol brasileiro. De verdade, eles não fazem por maldade. É porque eles são horríveis. Eu não vou nem dizer ruins, não. Eles são horríveis. Péssimos árbitros. Eles não conhecem de regra. E depois de tudo que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, nessa quarta-feira teve um jogo atrasado do Fluminense contra o Mirassol. Eu achei que ia dar uma melhorada. Eis o que acontece. Um erro absurdo da arbitragem. Gente, na boa, eu sei que a grande maioria que me assiste aqui é torcedor do Flamengo, deve ter zoado o tricolor, mas aquilo ali é um absurdo. O gol anulado do Fluminense depois de uma falta inventada é um absurdo. O árbitro viu em loco o lance de perto, a poucos metros de distância, sei lá, a 1 metro, 2 metros de distância, ele não marcou a falta. Aconteceu um golaço do Lúcio, golaço, beleza, mesmo que o gol tivesse sido feio, independentemente disso, aconteceu um gol, aí o VAR chamou para o árbitro analisar, aí o árbitro ficou analisando o lance em câmera lenta e não foi falta, e mesmo assim ele deu falta. Gente, o nosso futebol brasileiro precisa melhorar a arbitragem, porque essa péssima arbitragem vai decidir um campeonato extremamente importante que é o brasileiro. Os clubes se preparam pra caramba, para não falar uma outra palavra, para o árbitro chegar e errar desse jeito. E na boa, gente, erra para todo mundo. Mas só um time que não teve a falta de sorte, digamos assim, de ter um erro contra, que é o Palmeiras até o momento. O Palmeiras até o momento não teve um erro de arbitragem. Pelo contrário, no jogo contra o São Paulo foi beneficiado, assim, escancarado. Mas eu não estou dizendo que a arbitragem entrou para beneficiar o Palmeiras, não. Eu acho que é uma roleta russa de verdade, erra para todo mundo.
Onde eu quero chegar, a CBF precisa correr o mais rápido possível para melhorar a arbitragem do futebol brasileiro, porque o que a gente está vivenciando é o pior momento da arbitragem do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E agora, mudando de assunto, o STJD convocou o José Boto, o diretor do Flamengo, para esclarecimentos após insinuação de favorecimento ao Palmeiras. O dirigente rubro-negro será convocado para dar explicações após declarar à imprensa que, abre aspas, o que acontece em outros campos deixa suspeitas, fecha aspas. Primeiro, ele não mentiu, tá? Ele não mentiu, deixa suspeita sim. Deixa suspeita sim. O torcedor, ele pode ter o direito de suspeitar sim. E o que o José Boto está vivenciando aqui, ele nunca vivenciou na vida dele. Repito, os erros de arbitragem chamam atenção. Agora, nos bastidores do Flamengo, algo que está sendo muito questionado nos corredores é, cara, como que a imprensa de São Paulo está sabendo primeiro que o José Boto vai ser chamado pelo STJD? E até o momento, eles não foram comunicados. Nem Flamengo, nem José Boto, nem ninguém. E aí fica o questionamento. Como que a imprensa de São Paulo está sabendo primeiro que o Flamengo, sendo que o STJD e a CBF ficam aqui no Rio de Janeiro e a imprensa de São Paulo está sabendo primeiro? Pois é. Para um bom entendedor, essas palavras bastam, né? Vamos lá, galera. Vamos para a boa notícia que teve hoje, nessa quinta-feira, lá no CT Ninho do Urubu. É o seguinte, Pulgar, enfim, está de volta. Ele treinou com os demais jogadores pela primeira vez desde quando se machucou lá na Copa do Mundo de Clubes, o 5º metatarso, passou por uma cirurgia no local. Ele, enfim, treinou com os demais jogadores e está de volta. Agora, se ele vai ser relacionado contra o Botafogo, isso eu não posso cravar aqui para vocês, porque eu estaria adivinhando o que o Felipe Luiz vai fazer daqui a 7 dias. Então, o que eu posso garantir para vocês ele está apto. Agora depende do Felipe Luiz. Ele está treinando normalmente com os demais jogadores. Óbvio, se ele voltar a sentir dores no local, durante o período de data FIFA, durante os treinamentos, ele não vai ser relacionado. Mas hoje está 100% tinindo, pode jogar. Se o jogo fosse hoje, ele entraria em campo caso o Felipe Luiz quisesse. Mas essa é a boa notícia. Todos os jogadores à disposição, Felipe Luiz treinando durante essa data FIFA. E repito, a data FIFA veio num momento ideal para o Flamengo. O Flamengo não vive um grande momento na temporada. Nos últimos 5 jogos oscilou bastante e só teve uma vitória, e o Felipe Luiz vai ter tempo suficiente para ajustar tudo, preparar toda a equipe para a sequência importante que vai ter na segunda quinzena de outubro. Os 3 próximos jogos do Flamengo, é isso mesmo: Botafogo, Palmeiras e Racing. Gente, são 3 jogos que o Flamengo, eu vou botar entre aspas aí, tem a obrigação de vencer se quiser continuar pensando nos títulos dessas competições. O Flamengo acompanha de perto a situação do volante Fabinho, ex-Liverpool, que atualmente joga no futebol da Arábia Saudita. A informação foi revelada pelo jornalista Antônio Carlos e despertou grande expectativa entre os torcedores rubro-negros. Fabinho é um nome que agrada bastante ao técnico Felipe Luiz, que enxerga no jogador o perfil ideal para comandar o meio-campo do time. Com grande capacidade de marcação, boa leitura de jogo e qualidade na saída de bola, o brasileiro é visto como peça-chave para dar equilíbrio ao esquema tático que o novo treinador pretende consolidar no Flamengo. Internamente, a diretoria entende que a experiência e a liderança do atleta poderiam ser fundamentais não apenas em campo, mas também no ambiente do elenco. Fabinho, que tem passagens por clubes de elite da Europa e títulos importantes, é considerado um reforço capaz de elevar o patamar técnico da equipe e fortalecer a busca por novas conquistas. Do outro lado, o jogador também avalia positivamente uma volta ao futebol brasileiro. Pessoas próximas ao volante revelam que ele vê no Flamengo a oportunidade perfeita para recuperar o protagonismo e voltar a ser lembrado nas convocações da seleção brasileira, sonhando com a disputa da próxima Copa do Mundo. As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas o interesse é recíproco. Tanto o clube quanto o staff do jogador demonstram otimismo com a possibilidade de um acordo nos próximos meses, o que poderia representar mais um grande movimento do Flamengo no mercado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Fabinho será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário.
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.